gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo para minha playlist My Pets desse canal. E eu tô aqui hoje para contar sobre esse gatinho branco aqui, ó, que vocês vão ver na foto. Esse aí é o Precious. Ele é um dos vídeos mais acessados no meu canal e eu vou contar a história dele hoje, que ele já passou por poucas e boas. Eu achei que é o momento adequado para eu contar tudo o que aconteceu com ele, até para também que você que é dono de gato, né, ou tá pensando em ter um gatinho, para saber como é que funciona e também para ter certos cuidados que a gente só descobre mesmo tendo, né? Às vezes ninguém fala pra gente assim, ó, é assim, é assado. Então é bom a gente ficar sabendo como é que funciona. Bom, o Precious é esse gatinho branco, como eu já te falei, em 12 de abril de 2016, a gente trabalhou, tal, né? Eu digo a gente porque eu tava junto com meu marido, né? E aí a gente chegou em casa, tinha tido uma reunião com um cliente. A gente chegou em casa umas 10 horas e os cachorros precisavam passear. Eu tenho 2 cachorros. Na época eu tinha o Bob, que não tá mais comigo, infelizmente ele já também se foi. É um cachorro muito grande, como vocês vão ver agora, eu vou botar na foto um vídeo, né, dele, que ele é enorme. Um cachorro muito grande, muito querido. E o Tobias. O Tobias tá comigo ainda e eles eram os dois. E aí eu sempre levava, olha eles latindo, levava eles sempre a passear aqui na rua. E o Bob, por ser um cachorro mais velho já, sabido, um cachorro que era de rua, né, que eu peguei ele na rua, né, trouxe para minha casa, ele acabou ficando comigo. E ele passeava aqui na rua e depois ele voltava, né? Era normal, não precisava andar com ele na coleira, ele só dava uns cheiradinhos ali no poste, tal, beleza, fazia o xizinho dele e voltava. E o Tobias não, o Tobias precisava prender ele, porque é um cachorro muito fujão, e aí eu prendia ele ali no portão e ele ia, só ficava ali comigo e eu esperava. Naquele dia 12 de abril, eu vi que o Bob estava indo ali, que era uma igreja que tem aqui perto, mas ele não voltava. Eu assim, ai meu Deus, tem que ir ali buscar ele. E eu chamava ele, ele não vinha. E aí ele ficava olhando para uma caixa de papelão, né? E olhando para mim, olhava para a caixa, olhava para mim e falava assim: Bob, vem, Bob, vem, Bob. Aí ele me chamou a atenção, né, para eu ir lá. E eu fui lá ver. E aí quando eu cheguei perto já comecei a ouvir alguns miados. E tinha uma garrafa de Coca-Cola com água em cima dessa caixa, uma caixa relativamente grande. E tirei a garrafa, né, de água que estava servindo como peso, talvez, né, para os gatos não saírem. Quando eu abri, realmente cheio de gatinhos, eu não contei, falei, gente, eu não vou poder deixar esses bichinhos aqui. Infelizmente, o meu coração não ia me permitir fazer isso, aí eu peguei essa caixa, peguei o cachorro, entramos todos juntos, mostrei pro meu marido, ele, nossa, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí, assim, até fiz um vídeo nesse dia, no dia 12 mesmo, eu fiz um vídeo, porque eu fiquei muito indignada, né, com toda a situação. E, sabe, assim, gente, como é que pode? Então, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui o card para vocês assistirem esse vídeo, que foi o dia que eu achei esses gatinhos, né? Era um dia de bastante calor. Aí eu cheguei em casa, coloquei eles num lugar que seria adequado, que eles muito pequenininhos, todos filhotinhos, morrendo de fome, de sede. Tinha um potinho de ração dentro da caixa, mas infelizmente estava todo, né, como eles ficavam andando e também tentando sair da caixa, o pote acabou caindo, né? E aí eu também não tinha comida de filhote na época, então eu dei aquilo que eu tinha, né? Mas eles eram gatinhos que ainda estavam precisando de amamentação. Um deles estava bem debilitado.
E esse bem debilitado é o Precious, esse gatinho branco que eu falei pra vocês, né? Bem, antes de continuar essa história, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, apoiar dando o seu like, que é muito importante para mim, e se inscrever não custa nada. Você pode se inscrever quantas vezes? Não, pode se inscrever uma vez só, mas pode se inscrever. E por favor, divulgue, né, esse vídeo se você gosta de bichinhos, se você quer me apoiar com relação a isso. E eu vou agradecer demais, de coração. Bem, a partir desse dia eu fiquei cuidando dos gatinhos, né? A minha mãe me ajudou. Quando você tem gatinhos pequenos, você tem que ter os cuidados, né? Eu não tinha a menor noção, minha mãe tem mais prática que eu com relação a isso, mas tinha que ter tirado, né? Estavam cheios de... No próprio vídeo dá pra ver, eles estavam cheios de remela, cheio de o narizinho todo sujo, né? E graças a Deus todos estavam bem. E aí eu comecei a cuidar deles, né? Ver, né? Eles não tinham nenhum probleminha, assim. Nenhum deles estava debilitado, todos eles estavam comendo, estavam bebendo água e fazendo as necessidades normais deles. Então, desses dias, comecei a cuidar deles. E aí, dentro da minha cabeça, fiquei pensando assim, gente, eu preciso doar esses gatos, eu não posso ficar. Eu tinha a Gorda, que é uma gatinha preta, que eu tenho ela desde 2011, que também é a mesma coisa, achei ela na rua, mas eu que achei. Alguém jogou ela ali num dia que tava chovendo e eu fiquei com ela, então eu tô com ela até hoje. É lógico, né, gato adulto, quando é sozinho, ele recebe a presença de outros gatos, ele estranha muito mesmo, até se adaptar, mas é bem assim, eles não gostam. Eles não, é muito difícil, pelo menos pra mim, eu não tenho essa experiência, tá? De tipo, você chega, tem um gato, aí chega com outro gatinho e eles aceitam de boa. Nunca foi assim, pelo menos pra mim. Então, eu comecei a dar as papinhas normais, né, de gatinho, e eles começaram a comer, começaram a ficar grandes, e aí eu comecei a divulgar para doar. Eu consegui doar, eram 4 siameses, 2 gatinhas siamesas, 2 gatos machos siameses e 2 gatos brancos meio amarelados, né? Eles não são completamente brancos, né? Mais 2 machos e 2 machos brancos, 2 machos siameses, duas fêmeas que também eram siameses. 2 gatinhas e um dos machos siameses eu consegui doar e cada um deles tem a sua história. Eu vou começar a contar essa história, né? Muito interessante, cada coisa, uma diferente da outra, mas bem interessante, né, pra minha vida, assim, que passou, né, desde 2016, achei bem legal. E, assim, legal agora, né, porque pra mim, na época, era tudo um sofrimento, uma coisa muito louca, né, a gente não consegue ter a presença de espírito necessária para entender que tudo passa, né, na vida, tudo passa. Aí, depois que eu doei as 2 gatinhas e um gato siamês, eu já tinha pegado amor, já, e falei assim, ah, não, vou ficar com esses 3 machos. Terminou, não vou dar mais pra ninguém, eles vão ficar comigo. Aí, eu já tinha dado os nomes, né, mas aí realmente solidificou isso, né, que ficou o Lince, o Charlie e o Precious. O Precious é esse gatinho branco desse vídeo. Após 6 meses que eles estavam comigo, eu resolvi, né, vamos castrar, porque tá na hora, é assim que dizem, né? Castrei todos eles no mesmo dia e, assim, sem entender nada, sem saber tal, castrei. Aí foi passando o tempo, aí aconteceu um falecimento trágico do Charlie, que é em 2019. Né, que é um outro vídeo que agora acho que eu tenho mais coragem de falar, porque foi trágico para mim, né, foi extremamente dolorido
o que aconteceu com ele. E me culpo até hoje, mas é assim a vida. E eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Após a morte do... Desculpa.